A história de hoje é fascinante. A gente vai falar de uma figura conhecida por uma fé quase inabalável. Mas o mais interessante é que, antes de ser essa rocha, ele era só um pescador. Um cara teimoso, impulsivo, bem humano. Então a grande pergunta é: como é que Simão vira Pedro? É essa jornada, essa transformação que a gente vai mergulhar hoje. E tudo isso por uma ótica espiritual bem particular. Só para a gente alinhar as expectativas aqui, tá? Essa nossa análise, ela se baseia numa interpretação espírita. E o que isso quer dizer? Que o nosso foco vai ser totalmente na jornada humana por trás do grande ícone. A gente vai olhar para a evolução do espírito mesmo, sabe? Como um homem comum, com seus defeitos, se transforma num símbolo de fé. E aqui está o centro da nossa conversa. De um lado, Simão Bar Jonas, um pescador teimoso da Galileia, de educação limitada, super impulsivo. Do outro, São Pedro, a rocha da igreja, um símbolo de fé e de força espiritual. Então a pergunta que não quer calar é: como é que esse cara aqui se torna esse cara aqui? Para a gente entender essa transformação, a gente tem que voltar lá para o comecinho, para a vida de Simão, o pescador. Beleza? Vamos começar então do começo. Simão, a vida de um pescador. Vamos tentar entender quem era o homem antes da grande missão. A nossa história, ela começa lá na antiga Galileia. Pensa num lugar onde a vida de todo mundo girava em torno da pesca. E é nesse cenário que a gente encontra o Simão, filho de Jonas. Um cara moldado pelo mar, sabe? Pelo trabalho duro. Então, quem era esse Simão? Bom, ele era um cara típico da sua época, sabe? Um pescador experiente, dono do próprio barco, mas, como era comum, provavelmente semi-analfabeto. E o que definia ele? Duas coisas que parecem até contraditórias. Primeiro, uma teimosia daquelas, e segundo, uma inquietação espiritual muito forte, uma curiosidade para entender Deus. Essa combinação maluca, né? A teimosia que mantinha ele com os pés no chão e essa busca que fazia ele olhar para o céu. É isso que vai ser a base de toda a força dele no futuro. E essa busca espiritual dele não ia ficar sem resposta, não. Chegamos no momento da virada, tornando-se a rocha. O chamado para um novo caminho, um novo nome, a vida dele estava prestes a mudar para sempre. Ele ia encontrar alguém que o faria questionar tudo e que daria a ele um novo propósito de vida. E olha que interessante, essa busca dele não começou do zero. Antes mesmo de encontrar Jesus, Simão já tinha uma certa bagagem espiritual. Ele costumava ouvir as palestras dos essênios. E quem eram eles? Bem, era uma comunidade espiritual lá do deserto da Judeia e eles falavam de coisas como reencarnação, pureza, amor, conceitos super avançados para a época. Isso mostra que o Simão não era um pescador qualquer. Ele já estava ativamente procurando por respostas. Aí vem o famoso convite: eu vos farei pescadores de homens. Um convite direto, né? Mas o que realmente selou o compromisso do Simão foi uma coisa bem pessoal. Jesus foi até a casa dele e curou a sogra dele, que estava com uma febre muito forte. Pensa na cabeça do Simão. Ele ouviu os essênios falarem de coisas espirituais, mas ele nunca tinha visto um poder daqueles na frente dele. Aquele momento foi a revelação, foi o clique. E é depois disso que vem a mudança de nome. Jesus olha para Simão e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, que significa pedra, rocha, foi genial, né? Jesus pegou a principal característica dele, a teimosia, que poderia ser vista como um defeito, e ressignificou, transformou aquilo na base de tudo. A teimosia virou perseverança, a cabeça dura virou a fundação. Ok, mas não vamos pensar que a transformação foi assim, da noite para o dia. Longe disso. O caminho de Pedro foi cheio de tropeços. E é isso que torna a história dele tão humana. Vamos dar uma olhada nesse discípulo impulsivo, cheio de falhas com as quais a gente consegue se identificar. Porque foram justamente esses erros que geraram algumas das lições mais incríveis de todas. Tem uma passagem que é fantástica para ilustrar isso. Imagina a cena: os discípulos andando numa estrada e dão de cara com um cachorro morto. A reação de todo mundo, nojo, repulsa, mas aí Jesus se aproxima, olha com atenção para o animal e fala: nossa, nunca vi dentes tão perfeitos. Para pensar na profundidade disso. A lição ali era sobre encontrar beleza, encontrar algo de bom até no que parece mais feio, mais repulsivo. É uma lição sobre ter compaixão e principalmente sobre perspectiva. Outro exemplo ótimo. Eles estavam numa estalagem e o Pedro, na sua impulsividade, começa a falar super mal do imperador romano. Jesus, que estava ali ouvindo, vira para ele e pergunta se ele conhecia o imperador pessoalmente.
Pedro diz que não. E aí vem a frase de Jesus que é cortante. Falaste tão mal dele que pensei que fosse seu confidente. Uau! Que lição, né? Sobre como a gente julga fácil, como a gente critica sem conhecer. E talvez o exemplo mais famoso da impulsividade dele seja esse aqui, no jardim. No meio da confusão toda da prisão de Jesus, o instinto do Pedro explode. Ele não pensa duas vezes, saca uma espada e corta a orelha de um soldado. Ação pura, reação. Mas qual é a resposta de Jesus? Ele não apoia, pelo contrário, ele cura a ferida do soldado e diz aquela frase: aquele que fere com a espada, pela espada perecerá. É um contraste absurdo entre a violência do instinto e a calma de um princípio. Depois de todas essas lições, desses testes, a jornada do Pedro vai chegando no seu momento decisivo. O teste final da fé, da negação à devoção. E o mais curioso é que esse teste supremo não aconteceu enquanto o mestre dele estava vivo, mas sim nos momentos finais da vida do próprio Pedro. Ali, a transformação dele iria se completar de vez. E que momento! Quando chegou a hora da crucificação do próprio Pedro, a humildade dele já era algo absoluto. Ele se sentia tão indigno de morrer da mesma forma que Jesus que ele fez um último pedido, um pedido chocante. Não mereço morrer como meu mestre. Coloque-me com a cabeça para baixo. Pensa na força desse gesto. É o reconhecimento de toda a sua jornada, de todas as falhas, de todo o aprendizado e, finalmente, da sua redenção completa. Pois é, o legado que Pedro deixou é gigantesco, mas como tudo na história, ele é interpretado de jeitos diferentes. Agora a gente vai dar uma olhada em duas interpretações dessa mesma vida para fechar a nossa análise. E essa tabela resume tudo de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem a visão da Igreja Romana, que vê Pedro como o primeiro Papa, o representante institucional de Jesus aqui na Terra, uma figura de autoridade. Do outro lado, a gente tem a visão espírita, da fonte que a gente usou. E para essa visão, o mais importante é o exemplo de fidelidade, de perseverança, de transformação espiritual. Menos sobre a instituição e mais sobre o indivíduo. E para fechar, fica essa pergunta no ar. A jornada de Pedro, do Simão pescador teimoso, até se tornar essa rocha de fé, deixa essa reflexão. O que é mais poderoso? Uma fé que já nasce perfeita, pronta? Ou aquela fé que é testada, que falha, que tropeça, mas que no fim se prova verdadeira? A história dele parece sugerir que a fé mais forte talvez não seja a que nunca vacila, mas sim aquela que, mesmo vacilando, aprende, se levanta e persevera até o fim.